Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal e hoje nós vamos reagir ao depoimento da Carol, uma ex-vegana. A gente conversava, eu conhecia ela da internet, ela foi vegana na mesma época que eu fui também e vamos ver por que ela deixou de ser vegana. Oi, eu sou a Carol, seja bem-vindo a esse canal se você ainda não me conhece. No vídeo de hoje eu vim contar finalmente por que eu desisti do veganismo depois de 6 anos. Pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu tinha uma página no Instagram sobre veganismo, eu mostrava a minha alimentação diariamente. Eu tinha uma página bem bonita, onde eu mostrava tudo que eu comia e tudo que eu fazia e as substituições e doces, receitas, de tudo. Assim como aqui no canal também era voltado para o veganismo. E eu já fiz parceria com marcas veganas, eu já fiz evento, eu já fiz várias coisas voltadas para esse nicho, para essa causa. Olha, primeiro, parabéns por você ter a coragem de se expor, de falar. Porque, olha, eu conheço gente que não é mais vegana e ainda continua trabalhando com o veganismo. E, gente, às vezes a gente está lá comprando livro, né, achando que a pessoa é vegana e a pessoa nem é vegana. Ela é vegana ali na rede social, no bastidor ela não é. E a Carol, ela postou esse vídeo no canal dela, que ela tem um grande público vegano lá. Ela tem muita gente vegana lá. Então você imagina o tanto de hate que ela não recebeu. E como ela falou, ela trabalhava com isso e ela teve aí uma reviravolta na vida dela, né? Porque ela teve que... Não é verdade? Ela teve que abandonar aquilo que ela estava sobrevivendo. E tem influencer grande aí, ó, que está sobrevivendo nas custas do veganismo, nas custas de uma filosofia que nem serve mais para a vida dele. Tá? Tem gente aí. Não é uma, não é duas, não é três. São várias. Tem várias pessoas. Então eu converso com as pessoas, tenho acesso aí a informações dos bastidores. Eu sei disso. Então sempre que você vê alguém aí com uma filosofia, olha... dá uma leve desconfiada. Eu não ganhava peso. Assim, quando eu me tornei vegana, eu emagreci 15 quilos, o que foi bom pra mim, porque eu tava com colesterol alto, tava com vários problemas de saúde. Isso fez com que eu tomasse uma consciência de como me alimentar. Eu comia vegetais, eu comia frutas, coisas que eu não fazia quando eu não era vegana. Então, uma bênção que o veganismo me deu foi aprender a comer comida de verdade e aprender a gostar de comer comida de verdade. Só que depois de alguns anos, eu não conseguia ganhar peso. E assim, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer musculação porque eu tenho um problema no joelho. Se eu não fizer, o meu joelho dói assim num ponto que eu não consigo andar. Então eu fazia a academia e eu tinha certos objetivos e eu não conseguia ganhar peso. Eu passei por 2 nutricionistas diferentes durante esses 6 anos. Eu não conseguia ganhar peso, ganhar massa magra. Eu simplesmente estava assim estagnada. Isso é uma coisa que é normal no veganismo. Eu sei, vai ter muita gente que vai chegar pra você, vai chegar nos comentários e vai falar: mas eu sou vegano e eu ganhei peso, eu não tenho problema de peso. Na verdade, eu virei vegano, virei vegana e eu até engordei. Isso acontece. Se você se entupir de farinha, de salgado, feito com farinha refinada, até farinha integral mesmo, industrializado. Se você for um vegano junk food, e não precisa nem ser totalmente junk food não. É só você consumir ali um pouco de industrializado junto com um pouco de natural, é muito fácil você ganhar peso. Agora, se você for um vegano natural, que você faz mais alimentações só de coisas da natureza mesmo, não é um vegano que compra muito industrializado, você vai ver que é um pouco difícil ganhar peso. Por que é difícil ganhar peso? Porque você não vai estar consumindo a proteína que você precisa, a não ser que você suplementar. E você não vai estar consumindo a gordura que você precisa para regular os seus hormônios, que vai ajudar você a ganhar peso, a ganhar músculo. Pelo contrário, quando você vira vegano, a tendência é você comer um monte de carboidratos industrializados e aí disparar a sua insulina. A insulina faz o quê? O corpo armazenar como gordura. E aí você ganha peso na forma de gordura e tem um monte de vegano aí que fala: ah, eu sou um vegano, olha aqui, eu ganhei massa. Na verdade, ganhou gordura. Ganhou gordura ali debaixo da pele, entre gordura intramuscular. É difícil se você... vou fazer uma dieta certinha vegana. É difícil você ganhar peso, ganhar músculo mesmo. E tem um monte de gente. A pessoa suplementa, tem que se entupir de suplemento, tem que fazer vários malabarismos aí para dar certo.
Depois eu comecei a adaptar a minha alimentação junto com esse cardápio que eu tinha feito pela nutricionista para aumentar a ingestão de proteína vegana, né? Então eu comia mais proteína de soja, eu sempre suplementei com proteína de soja em pó, eu comia grão de bico, eu comia todos os grãos que tinham proteína. Só que foi chegando um momento que eu tava cheia de tanto comer. Tipo assim, eu tava cansada de tanto comer. Eu comia grandes quantidades, porque assim, se você for comparar quanto de proteína tem num bife, sei lá, ou num pedaço de frango, e o tanto de proteína que tem num tanto de soja ou num grão de bico, a quantidade em volume é muito maior. E em nenhum momento eu pensei em deixar de ser vegana por vontade de comer as coisas. Eu realmente não aguentava comer mais o volume de comida que eu tava comendo. Assim, a impressão que eu tinha é de que o meu corpo não conseguia mais digerir as leguminosas, sabe? Como se ele tivesse realmente saturado e não digerisse mais. Isso resume o veganismo para muitas pessoas. Eu não aguento mais digerir leguminosas. Leguminosas não têm densidade nutricional de uma proteína animal. Não tem nem comparação, gente. Para você consumir ali 100 gramas de carne vermelha, vai ter ali 25 gramas de proteína, no mínimo 30 gramas de proteína em 100 gramas de carne vermelha. Em 100 gramas de feijão, tem 6 gramas de proteína. 6 gramas. É 4 vezes menos, ou seja, eu preciso comer ali meio quilo de feijão para eu bater as proteínas ali de um bife de 100, 150 gramas. E 400 gramas de feijão, você vai se entupir de antinutrientes, de fibra, aquilo ali vai inchar. Tem pessoa que vai ter dor na barriga, porque ela vai ficar tão inchada, tão estufada. E no final das contas é muito questionável se você vai absorver aquilo ali mesmo. Enquanto que a digestão de uma carne vermelha, por exemplo, é uma digestão limpa. Não tem fibra, não tem antinutrientes. Na verdade tem muitos nutrientes que você consome, o seu corpo digere, o seu corpo absorve. Então você viu que ela falou que ela tentou 2 nutricionistas, não foi por falta de tentativa de atendimento. E ela suplementava proteína ainda, hein? Eu achei que ela não suplementava, ela suplementava proteína. E ainda assim foi difícil para ela ganhar peso. A gordura, ela é muito importante na regulação hormonal. E também para você ganhar massa. Então vamos lá. Feijão, grão de bico, ervilha, qualquer coisa me deixava estufada, me deixava cheia com essa sensação assim de que a comida não desceu, sabe? Então comer passou a ser extremamente estressante pra mim. Eu vivia muito estufada, minha barriga doía muito, eu tava sempre com uma sensação de como se minha barriga tivesse assim cheia de ar. E aí eu percebi que isso vinha muito da soja, da proteína de soja texturizada e da proteína de soja em pó, porque ela é bem mais pesada e mais difícil de digerir do que a proteína normal, né? Tipo whey protein. Então eu comecei a deixar de comer essas coisas e tentar comer mais os vegetais mesmo para tentar suprir essas necessidades diárias que eu precisava. Só que assim, eu continuava me sentindo fraca, continuava muito magra e era naquela luta constante, sabe? Eu preciso fazer isso funcionar porque é nisso que eu acredito. Eu sei de tudo que acontece, gente, não precisa me falar, eu já assisti todos os documentários que vocês podem imaginar. Essa parte é complicada. Porque o que acontece é a lavagem cerebral. O que acontece é o veganismo vai chegar para você, vai tacar em você um monte de imagens, um monte de dados falando assim, olha como você é culpado pela destruição do planeta, da sua saúde, dos animais. Ou seja, você se sente a pior pessoa do mundo. Né? Você fala, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, estou acabando com o planeta, estou acabando com a minha saúde, estou acabando com a vida dos animais. A salvação do planeta, da minha saúde e dos animais é só eu virar vegano? É isso? É só eu comer essas receitas, tomar suplemento, comer hambúrguer do futuro, que vai dar tudo certo? Essa é a lavagem cerebral. A verdade é, existem diversas formas de produção. Inclusive a forma de produção dos vegetais, hoje em dia, que a maioria dos veganos compra, é uma forma de produção de monocultura, que está matando um monte de animais, está destruindo o solo, está destruindo o planeta, está intoxicando a terra, está acabando com tudo, acabando com o ecossistema, cheio de agrotóxico.
a forma, eu vou chegar para você e falar assim, não coma vegetal porque estão tacando agrotóxico e está matando animais e matando a terra e destruindo o planeta, destruindo os nossos rios. Eu vou chegar para você e falar isso? Claro que não. Eu vou chegar para você e vou falar a real. A real é o seguinte, olha, tem duas formas de produção. A produção regenerativa, onde vai ser feita ali todo um preparo do solo, vai ter toda uma preocupação com o ecossistema. E aí tem a forma que destrói, a forma que degrada tudo. Você pode escolher de quem você compra, se você tiver esse poder de escolha, porque muita gente não tem. Só que aí você vai ter a consciência do que está acontecendo. E isso acontece com a produção também de produtos de origem animal. Então aqui na minha cidade eu consigo ir na feira comprar ovo caipira, eu consigo comprar leite caipira, que é o leite cru, que a Dona Maria tira o leite da vaca ali, faz o queijo também. A carne dá para comprar frango caipira, dá para comprar porco caipira. O boi já é diferente, mas grande parte do boi é criado em pasto, é criado solto, porque é muito mais barato. E aí, no final da vida deles, alguns meses ali, eles são engordados com ração. E tem muita culpa, tem muita coisa envolvida nisso, né? Então muita gente sai do veganismo se sentindo culpada. E eu vejo assim, muitos depoimentos de mulheres que não conseguem voltar a comer carne vermelha depois que sai do veganismo. Vou falar pra você, testa aí. Você vai ver que a carne vermelha é uma das coisas que dá mais sensação de saciedade e de nutrição. É muito nutritiva a carne vermelha. Eu praticamente só como carne vermelha. De vez em raramente eu como aí porco, frango, peixe. É mais fácil eu comer peixe, ovo de vez em quando. E outra coisa, é que nem ela falou assim, eu comia e não engordava, ficava magra. Se vocês estiverem escutando aí um barulho de água, graças a Deus está chovendo aqui. Meses aqui que não chovia. Então a chuvinha vem aqui e sai, mas é gostoso o barulhinho da chuva. Mas voltando ao que eu estava falando para você, eu sentia isso também. Eu sentia que eu comia bacia de inox gigante assim, ó. Aquela bacia grande de inox, não é pequena não. Eu enchia ela, comia uma, duas, às vezes 3 vezes em uma refeição. E eu não me sentia nutrido. O que acontece é um monte de fibra, um monte de coisa que seu corpo não vai absorver. É um monte de antinutriente que está impedindo a absorção dos nutrientes, que está te intoxicando. E aí a pessoa come e não se sente nutrida. Então tinha toda essa questão da alimentação, que eu não estava mais aguentando comer daquela forma, não aguentava mais comer aquelas quantidades. E se eu comesse pouco, eu me sentia fraca pro quantidade de exercício que eu fazia diariamente. Junto com toda essa questão de alimentação, eu comecei a ficar extremamente cansada das redes sociais e do que virou o veganismo. Porque quando eu virei vegana 6 anos atrás, era tudo lindo. E eu recebia mensagens diariamente de pessoas agradecendo por eu não ser agressiva no meu Instagram. Por eu falar do veganismo de uma forma amorosa. Porque foi sempre esse meio que eu busquei usar. Só que de uns tempos pra cá começou a ficar extremamente cansativo. Então eu comecei a ser atacada na minha rede social. As pessoas falando que eu era vegana liberal, que era muito fácil que eu ser vegana por causa disso ou daquilo, sabe? Milhares de coisas. E, gente, o meu Instagram, quem acompanhava sabe que eu só comia coisas naturais. Eu quase não mostrava alimentos industrializados. Tudo que eu fazia era assim, sorvete de banana com morango, sorvete de banana com manga. Era assim, raramente eu comia uma coisa industrializada. O veganismo, ele passou a ser uma coisa de ódio. É assim, você é mais vegana que a outra, você é menos vegana que a outra, sabe? Começou a virar uma briga muito cansativa e eu comecei a perder o prazer e a alegria de fazer as coisas. Era assim, tudo tava me deixando cansada e saturada, entendeu? Eu te entendo perfeitamente. Talvez algo que você não tenha pensado sobre isso, talvez até tenha pensado e não falou, é a questão de ter se fragilizado. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu, quando estava com o meu canal antigo, quem está aqui no canal e me conhece já sabe que eu tinha um canal que tinha quase 500 mil seguidores. E aí eu fiquei muito fragilizado conforme os anos foram passando. E eu ainda vegano.
E eu achava que não tinha problema nenhum, só que eu ficava muito fragilizado com qualquer comentário, com qualquer coisa. E eu tô percebendo que isso aconteceu com você, e eu vejo isso acontecer com muitos outros veganos também. Eles começam a se afastar da internet. A cabeça começa a ficar cansada. Eu lembro assim, eu voltei a comer carne, eu percebi que eu conseguia assistir mais vídeos no celular. Porque antes qualquer coisa me cansava demais. Eu fiquei muito fragilizado. Eu não conseguia mais assistir nada que tivesse o mínimo de violência. Eu não conseguia assistir muita coisa. Eu não conseguia. Qualquer comentário, que nem você falou, qualquer comentário assim, um falando daqui, o outro falando dali, essa guerra daqui, essa guerra dali, eu simplesmente quis me afastar da internet. Eu voltei a comer carne, e isso simplesmente passou. Então a gente se torna muito fragilizado, às vezes por deficiência nutricional. Isso aconteceu comigo. Aqui no canal você vai ver que tem vários depoimentos aí da galera falando também que ficou muito fragilizado, muito fragilizada, e que depois isso passa. Então vamos lá, vamos continuar vendo o depoimento da Carol. Aí eu tomei a decisão de desativar o meu Instagram, porque eu não aguentava mais, né, essa guerra toda e essas questões, porque, tipo assim, eu já estava cansada no dia a dia, porque, gente, ser vegano não é fácil, não é uma coisa simples, porque você tem que pensar, entendam bem o que eu tô falando, você tem que pensar em tudo que você vai comer, você tem que pensar em tudo que você vai fazer. Se você vai num médico que vai demorar 3 horas, você vai lá esperando, você sabe que você tem que comer antes de você sair de casa, ou você tem que levar alguma coisa pra você comer, porque na rua não vai ter. Se você for num casamento, se você for numa festa, você tem que se programar antes. Eu sabia como funcionava. Se eu não tinha levado, não tinha o que comer, eu passava fome, realmente. Eu não comia porque eu não ia quebrar aquele propósito que eu tinha feito comigo mesma. Interessante isso que ela falou, que foi que ela removeu o Instagram dela. Eu fiz a mesma coisa, eu cansei ao longo dos anos de desativar meu Instagram, depois ativar de novo, até que chegou um momento que eu simplesmente removi. O meu canal do YouTube também, eu parei de postar vídeo, depois eu acabei vendendo ele. Cara, a mente ela não funciona direito quando você está com deficiência nutricional. E aí você acaba tomando decisões assim. A Carol ela ainda continua longe das redes. Eu respeito totalmente essa decisão dela. Eu mesmo não sou muito fã de rede social. Eu uso assim para divulgar o trabalho aqui, porque eu por muito tempo não tive Facebook, não tive Instagram. E se não fosse por causa desse trabalho, eu nem teria rede social. Então ela não está no Instagram. Você clica no Instagram dela lá no canal dela, não tem mais Instagram. No próprio canal dela ela não está respondendo, não tem contato onde a gente consiga falar com ela. Eu queria trazer ela para fazer uma entrevista aqui no canal, mas ela está longe das redes, eu respeito isso, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo reação. Isso que ela falou também é muito interessante, no sentido de você ter que se programar. Você viu que, pelo que ela estava relatando, ela sente fome, ou sentia, né, fome o dia inteiro. Isso é normal. Quando você segue uma alimentação carnívora ou onívora que tenha proteína animal, você vai ver que é normal você conseguir fazer 1, 2 refeições no dia e não sentir mais fome. Ah, é todo dia? Não, tem dia que você vai fazer 3 refeições. Vai depender muito da sua atividade, do seu dia. Mas é normal você fazer uma refeição no dia. Hoje eu fiz uma refeição, não planejo fazer mais. Se eu for fazer outra, vou fazer uma refeição pequena. Uma das coisas que dão grande saciedade é a gordura animal. Então hoje eu comi costela, fiz uma costela ali um pouquinho fritinha e estava bem gordurosa. Então a gordura, você vê que ela mata a fome. E mata a fome de uma forma assim, que você consegue pensar em comida às vezes só no outro dia. No veganismo, que gordura que você come? Abacate? Castanha? Você acha que essas gorduras aí dão saciedade alguma? Cara, só você fazer o teste. Ela mesma está falando aqui que ela tinha que programar, levar comida para lá, para cá. E eu sei muito bem disso, que eu fazia isso também. Você tem que se encher de comida, comer um monte, levar comida para cima, para baixo. E ainda assim você está sempre com fome. Eu acho que isso responde muita coisa sobre a gente ter ou não que comer carne e alimentos de origem animal.
Me afastei do Instagram, fiquei, acho que foram 7 meses, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me deu um alívio mental, sabe? Tirou um peso das minhas costas. Continuei sendo vegana. E aí eu decidi voltar pro Instagram. Voltei pro Instagram, não sabia muito bem ainda o que eu ia fazer, porque eu não estava mais afim de fazer da forma que eu fazia, né? De postar receitas e tudo mais, porque eu já não tinha mais prazer naquilo. Mas eu ainda era vegana. E aí foi quando o meu pai faleceu. E eu me vi numa situação totalmente, assim, desesperadora, porque foram situações horríveis que eu nem tenho como mencionar aqui, porque isso ainda nem foi resolvido, tudo isso. E eu tive que ficar um mês, eu moro no interior de São Paulo, tive que ficar um mês em Curitiba, que é onde ele morava, para resolver várias questões e questões seríssimas, tá, gente? Não é só lidar com a morte e lidar com funeral, não. Envolvia delegacia, envolvia advogado, envolviam várias coisas. E aí eu tive que ficar de favor na casa da minha mãe, que eu considero minha segunda mãe, que eu tenho lá em Curitiba. E eu tive que ficar na casa dela e na casa de outras pessoas. Então eu simplesmente não podia escolher o que eu ia comer. E eu tava numa situação tão difícil, tão desgastante psicologicamente, que eu só queria sobreviver, sabe? Eu tava em modo sobrevivência. Eu não conseguia pensar, eu não posso comer isso porque tem mel, eu não posso comer aquilo porque tem ovo, deixa eu ver se isso é testado em animais, deixa eu ver se isso... Sabe, assim, eu não tinha cabeça pra nada disso. Eu comia sopa na casa dessas pessoas que eu fiquei e evitava a carne, né? Então, tipo, a sopa de frango eu comia, né? Pegava ali a sopa com os legumes tal, e o caldo e não comia o frango. Se tivesse bacon, eu não comia o bacon. Isso tudo extremamente cansada, triste, esgotada, nervosa, desestabilizada de todas as formas, né? Nesse ponto, eu acredito que muita gente atacou ela, falando assim, olha, você tem escolha sim, não sei o que. Carol, você é uma querida. Eu não sei se você lembra da época que a gente conversava pela internet. A gente não chegou a se conhecer pessoalmente. Eu tenho um grande carinho por você. Meus sentimentos em relação ao seu pai. E eu não tenho ideia do que você passou. E eu tô do seu lado em relação a o tanto de gente que vem trazer hate pra você, principalmente nesse momento que você passou e que venha falar, que não tem a menor ideia daquilo que você passou. Eu sinto assim, eu sinto que seu corpo já não estava mais dando conta do veganismo, e o nosso corpo ele vai tentar de alguma forma lutar para sobreviver da melhor forma, e ele vai trazer pra gente intuição, vontades, situações. E eu não consigo entender como alguém consegue vir aqui e trazer algum tipo de hate para você. Isso acho que diz muito sobre as pessoas, né? Você é uma pessoa muito querida, a sua fala é uma fala muito tranquila. Então vamos lá, vamos ver mais sobre o depoimento da Carol. E aí, depois de tudo isso, depois desse um pouquinho mais de um mês que eu passei em Curitiba, que eu voltei para minha casa, a minha vida ainda continuou de ponta cabeça. Na verdade, até os dias de hoje, as coisas não estão resolvidas. Eu ainda tenho que lidar com um monte de situações sobre esse assunto que são extremamente tristes, desgastantes, desagradáveis, estressantes e tudo que vocês possam imaginar. E aí eu comecei a comer as coisas, simplesmente eu comecei a comer. Eu comecei a comer ovo e derivados do leite. E assim, gente, quando eu falo comer, não é me entupir, sabe? Assim, agora eu vou fazer isso, isso e aquilo, eu vou comer tudo que eu não comi nesses 6 anos. Não é essa a questão. A questão não era vontade, a questão não era sentir falta. A questão é simplesmente que eu não conseguia pensar sobre isso, sabe? Isso não era prioridade na minha vida. E sim, pode parecer egoísta falando isso, e eu sei que tem pessoas que vão pensar, independente do que aconteceu na sua vida, você tem que continuar sendo vegano, porque a sua vida não vale mais do que a dos animais. Eu sei, gente, de tudo isso. Só que quando você está numa situação dessa que você nunca viveu, você simplesmente só quer sobreviver, entendeu? E aí eu comecei a introduzir as coisas na minha alimentação, ovo, queijo,
E depois comecei a comer peixe, depois eu comecei a comer peito de frango. E, gente, isso tudo demorou meses pra acontecer, sabe? Eu fui introduzindo muito aos poucos, até porque eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem psicologicamente, não me sentia bem fisicamente, eu me sentia pesada. Depois de tantos anos, você tendo uma alimentação tão limpa. Essa é uma coisa bastante questionável. Você fala assim, tô tendo uma alimentação limpa. Na verdade, o que acontece é o corpo ele se adapta para fazer a digestão de algumas coisas. E como a alimentação de origem animal, ovo, o peixe e o frango vai depender. Se você pegar um peixe e o frango mais gorduroso ali, às vezes o seu corpo ainda não está adaptado a digerir a gordura. Porque está muitos anos sem digerir. Imagina, 6 anos ela vegana. E as enzimas também para digerir a proteína. E outra coisa é a acidez estomacal. Às vezes a acidez estomacal, você está com não está com o estômago ácido o suficiente para digerir a proteína animal. E isso vai um tempo. Então vai um tempo você comendo aquilo ali para o seu corpo começar a absorver os nutrientes, produzir as enzimas, acidificar mais o seu suco gástrico, produzir mais bile para você digerir a gordura e a microbiota se adaptar também. Eu lembro quando eu voltei a comer carne assim, a carne passava direto. Eu ia no banheiro assim, olhava, tinha uns pedaços de carne lá no banheiro. Não digeriu. Isso não acontece mais hoje. E eu comecei do mesmo jeito. Parece que todo mundo começa desse jeito aí. Ovo, queijo, depois é pro peixe e aí depois é pra carne vermelha. Eu comecei nesse caminho aí. Ovo, peixe, ovo, leite. Só que o ovo e o leite deu muita alergia. Aí fui pro peixe, fiquei um bom tempo no peixe. Aí depois fui pra carne vermelha e hoje estou na carne vermelha. Carne vermelha pra mim assim é o melhor alimento que tem. Disparado. Eu passo vários e vários dias somente na carne vermelha. E você vê que ela tentou se justificar, falou que é egoísta, ela está aqui tentando se defender. Carol, você não tem que se defender não. Você não está sendo egoísta não. A gente vive num planeta onde é cadeia alimentar. Você é comida, o seu amiguinho é comida, a planta é comida, tudo aqui é comida. A gente deu sorte de estar no topo da cadeia alimentar, conseguir criar a civilização, conseguir criar um ambiente seguro pra gente. Porque se a gente for para a natureza, você vai virar alimento lá, meu amigo. Você vai virar comida lá. Nesse planeta, todos somos alimento e é um comendo o outro. E você vai ver que você se sente melhor. Senão você não teria voltado. E não se culpe. É normal quem sai do veganismo tá com a lavagem cerebral muito forte e se culpar. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui. Para você ver depoimentos de outras pessoas, ver o que todo mundo está passando, ver o que eu passei e para você não se culpar. E para a culpa que você sentir, você entender que aquilo ali não é normal. Tá bom? Como, sei lá, como se fosse um soco no estômago quando você come principalmente carne, né? Assim, carne de frango, que foi o que eu comecei a comer. Eu demorei muito tempo para comer carne. Em relação ao frango, comigo foi a mesma coisa, Carol. O frango pra mim assim foi... Eu comi assim, nossa, digestão horrível, horrível. Quando eu comi, eu amei. Eu fiz o frango bem cozido assim. Uma coisa que eu percebi é, se eu cozinhar muito a carne de frango, o frango não vai bem. E eu não consigo comer frango mal passado não, tá? Então se eu como frango tem que ser muito bem passado e é de vez em quando, porque a digestão não é muito boa. O peito de frango, sabe aquele peito seco? Eu acredito que tem muito a ver com a alimentação do frango. Porque o que ele come vai ser o nutriente que vai gerar a carne dele. E frango é muita ração. O peixe já tem uma carne mais leve, o ovo já é mais tranquilo a digestão. Então quem está saindo do veganismo, está voltando a comer carne, comece pelo ovo, vê se você não tem reação alérgica. Eu tive, muita gente tem depois que sai do veganismo. E aí é o peixe. O frango, quer testar o frango? Testa. Só que frango é muita ração, frango não é uma carne de boa qualidade. O peixe também é muita ração, mas o peixe ainda dá pra gente comprar o peixe silvestre. Peixe que é pescado livre. Mas é aquela coisa, né? As águas estão muito poluídas, o peixe vem poluído também. O alimento mais puro que a gente vai encontrar mesmo vai ser você encontrar um ovo caipira que a pessoa cria solto, mas ela vai acabar dando ração para a galinha botar ovo, vai acabar dando milho transgênico. O alimento que eu encontrei mais puro na dieta
com base animal é a carne do boi, que a maioria do boi é criada no boi de pasto. Pelo menos essa é a informação que a gente tem, porque é muito caro você criar o boi a vida inteira dele, né, ali na ração. Então é muito mais fácil você colocar ele ali no pasto e ele comer grama. E aí depois, no final da vida dele, você engorda ali um pouquinho, alguns meses ali, ele na ração. Então ele tem uma alimentação natural, não foi a vida inteira com ração. Então a digestão da carne vermelha, para mim, é muito tranquila. No começo não foi, vai um tempo para adaptar, mas realmente o frango, olha, o frango não consigo comer frango todo dia não. Não consigo comer frango todo dia não. E é de vez em raramente, não é nem de vez em quando. Não é uma coisa que eu acho que é certa, não é uma coisa que não é uma coisa que eu diga, eu nunca mais vou ser vegana, eu vou continuar comendo e que se dane tudo, sabe? Eu tenho consciência das coisas, da onde elas vêm, eu me sinto mal pensando em, sabe, que eu consegui por tantos anos fazer uma coisa e depois eu tive que parar porque eu fui fraca, porque eu estava fraca de várias formas. Mas é o que eu consigo. Hoje é o que eu consigo. Eu não tô bem ainda. Tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Então, ser vegana, hoje em dia, pra mim, não é viável. Psicologicamente, financeiramente, não é viável, simplesmente. Pra mim, não dá. Porque, sim, realmente, se você quiser ter uma alimentação balanceada, se você quiser comer bem, comer direito... e evitar as coisas de origem animal, você precisa passar no nutricionista, você precisa que seja uma dieta feita para você. Então a gente esquece que a gente é um animal, que a gente faz parte da natureza. Todo animal ele já sabe o que ele precisa comer. Você não precisa ensinar para a vaca que ela tem que comer a grama. Ela vai comer a grama ali e já sabe. Você não precisa ensinar a girafa para comer as folhas de determinadas árvores. Ela vai lá e come. Agora, o ser humano criou a pirâmide alimentar e aí tem que montar o prato, um pedacinho de cereal, um pedacinho do prato de cereais, um pedacinho de leguminosas, um pedacinho de folhas e um pedacinho de proteína animal. Onde que você ia ficar fazendo isso? Quando a gente não tinha civilização? A gente ia caçar, a gente ia comer carne e a gente ia colher fruta. Era isso que a gente ia fazer. Ia pegar uma batata, alguma coisa do chão ali, cozinhar. Então, quando você não está seguindo uma dieta que é natural, que é da sua natureza, em primeiro lugar, você vai precisar de alguém falando para você o que você precisa comer. Vai ser o maior malabarismo, né, para você bater as proteínas, combinar leguminosas junto com cereais, combina o arroz com feijão para ter todos os aminoácidos. Ainda assim, você precisa comer em grandes quantidades. Comendo em grandes quantidades, você se sente estufado. Se sentindo estufado, você se sente mal. Ainda assim, você não ganha peso, não ganha músculo. Começa a se tornar uma pessoa fragilizada. O homem começa a perder a masculinidade. Isso acontece com um monte de gente, aconteceu comigo. Além disso, você suplementa a proteína. Ou seja, você vai numa nutricionista, suplementa a proteína, monta o seu prato todo colorido, cheio de coisa ali. Toma todos os suplementos. Vai ter que tomar um monte de suplemento, né? Sendo vegano. E ainda assim dá errado. Ainda assim não dá certo. O que está errado, cara? A gente complica demais. Pensa, o que a gente fazia na natureza? É o que os índios fazem hoje em dia. É caçar e colher. E cultivar algumas coisas ali. É você ter criação e você cultivar alguns vegetais. Mas vai falar para um indígena, para alguém no mundo inteiro, para ele não comer carne, para ele não comer caça, ele vai rir da sua cara, porque ele sabe que ele não vai sobreviver. Joga um vegano na selva, onde não tem suplemento de B12, vai fazer o que lá? Onde não tem muitos suplementos. Então, olha, e mais uma vez ela se sentindo culpada. Não se sinta culpada. É muito normal mulher se sentir muito culpada. Eu me senti muito culpado. Eu fiquei 1 ano para voltar a gravar vídeo aqui depois que eu voltei a comer carne. Só depois de 1 ano que eu falei assim, não, agora eu vou voltar e vou gravar vídeo porque as pessoas precisam saber do que eu passei. Porque tem muita gente passando isso, inclusive a Carol tá passando aí. Então a pessoa se culpa, se sente um fracasso, ela fala, nossa, eu que fiz errado. Não foi você que fez errado.
Não foi você. Simplesmente o veganismo não funciona para você. É isso, e graças a Deus você percebeu. Graças à luz divina, porque poderia ser bem pior. Eu vejo gente aí perdendo dente, perdendo a saúde. Tem gente que perde a vida. Você deve conhecer a história da Zana. Ah, mas a pessoa ela tinha problemas psicológicos, né? Distúrbios alimentares. Cara, eu vou te fazer a pergunta. O veganismo causa ou não causa compulsão e distúrbios alimentares? Porque isso causou em mim. E eu vejo causando em um monte de gente. A pessoa acaba ficando desnutrida, ela acaba comendo de forma louca e ela não se nutre. E ela desenvolve uma compulsão. Então tem pessoas que vão comer demais, tem pessoas que, vendo que elas estão comendo muito e não estão se nutrindo, estão passando mal com aquelas leguminosas, elas começam a procurar outras alternativas dentro do veganismo. E eu fiz isso. Eu busquei alternativas dentro do veganismo quando a digestão de leguminosas não funcionava para mim. Fui para o quê? Para o frugivorismo. No frugivorismo eu tentei. Período quase todo que eu fui vegano, de 7 anos. Eu fui vegano 8 anos e meio. Mas eu tentei ser frugívoro pelo menos uns 7 anos. E voltava do frugivorismo. Por quê? Porque as leguminosas me davam problema. Aí a pessoa fala, André, você é muito extremista, você ia para as frutas. Eu ia para as frutas, meu amigo, porque eu não conseguia mais digerir as coisas cozidas, arroz, batata. E eu nem como essas coisas hoje, arroz, batata, leguminosas, tenho zero vontade de comer essas coisas. Batata, um pouquinho assim de vez em quando. Agora, leguminosas, cara, lentilha, grão de bico, feijão, cara, isso daí se você me der, eu tasco uma bica nisso daí e jogo fora. Ai, mas se eu jogar fora, tá bom, eu adubo a terra ali, dou pra alguém que tá passando fome, que come isso daí. Porque eu sei o tanto de mal que isso daí faz, isso aí destrói intestino, cara, isso aí destrói vidas. Tá cheio de gente aí tendo a vida destruída. Só você vê os depoimentos aqui desse canal. Só você vê os depoimentos desse canal. Então ela fica se culpando, não se culpe, cara. Agradeça, erga as mãos para o céu e agradeça que você encontrou o caminho, você encontrou a luz. Tem outras pessoas que estão aí e que não conseguem sair dessa lavagem cerebral. E a gente vê muitos saem, mas se sentem culpados ainda. Não se sinta culpada, não se sinta culpado por você deixar um culto maligno que estava acabando com a sua saúde, que as pessoas, a hora que você sai, vêm te atacar, ao invés de vir torcer por você. Tá cheio de vegano que torce por você? Tá, mas tem muitos que trazem ódio. Então a gente vê essa mentalidade de culto, essa loucura. Nossa, isso realmente, desculpa, mas só quem passou sabe. Isso me cansa. Me cansa, me entristece ver a pessoa se culpando, passando mal, fragilizada. Porque eu passei por isso, eu sei como é o fundo do poço. E sei que hoje em dia eu não consigo ser vegana. E se um dia eu voltar a ser vegetariana ou vegana, vegetariana estrita, que seja, se um dia eu voltar, eu também não vou me denominar. Porque a partir do momento que você se denomina uma coisa, você cria uma prisão pra você, você cria um rótulo que você coloca e aí as pessoas vão apontar o dedo pra você sempre. Aí as pessoas vão estar te observando naquilo. Agora, se você faz e fica quieto, ninguém vai te julgar, ninguém vai falar que você é mais ou menos uma coisa, é mais ou menos por aí. Então, foi isso, foram esses motivos porque eu deixei de ser vegana. Ainda muitas pessoas me perguntam se eu sou vegana, se eu sou vegetariana, o que aconteceu. Tem pessoas maravilhosas, super educadas, que continuam lá no meu Instagram, conversando comigo e conversando de outras coisas e percebem, né, que eu não sou mais vegana e falam, tudo bem, legal, eu gosto de você, né, de qualquer forma. E tem pessoas que não gostam, que deixaram de seguir ou que vêm me atacar por qualquer coisa que eu poste. E tudo bem, gente, tudo bem, porque eu também fui esse tipo de pessoa. Eu também ficava revoltada quando eu via pessoas comendo as coisas. Eu também falava, meu Deus do céu, como que em pleno século XXI as pessoas continuam comendo carne, não se importando, e o planeta... Eu sei, gente, eu sei. Só que
A gente não sabe da vida das pessoas. A gente não sabe nada que se passa na vida das pessoas. Cada um tem que ser muito honesto consigo mesmo e saber o seu limite, saber até onde pode ir. Querida, ela é gente fina demais e coração muito bom. Infelizmente eu falo isso, o veganismo ele pega muitas pessoas que têm os melhores de coração, pessoa que é pura, pessoa ali que ela quer ser uma pessoa boa, ela quer se esforçar para ser o melhor que ela consegue. E aí o que acontece? Ela dá de cara com uma história, com uma narrativa que conta: venha, você vai salvar você, sua família, planeta, o meio ambiente, os animais. E aí você descobre que a teoria na prática é outra, é muito diferente. Agradeço demais você ter assistido esse vídeo aqui comigo. Carol, fica o convite para você. Eu acredito que vai ser muito difícil você vir aqui, você está dando um detox aí das redes sociais, mas daqui a alguns meses, daqui a um tempo, se você ver esse vídeo, se a gente conseguisse falar, o convite está de pé para a gente vir aqui e bater um papo. Foi um grande prazer poder fazer um vídeo, um react fazer um react a você não sendo mais vegana. E se você tem qualquer sugestão, dúvida, deixa aí o seu comentário, a sua mensagem para Carol, vai que ela vem aqui ler, tá? Vai ficar aqui o link do vídeo, né, com o link do canal da Carol na descrição desse vídeo. Agradeço demais a sua atenção. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Só clicar aqui, ó. Clica no botão aqui embaixo para você não perder mais nenhuma história da internet aqui em relação ao veganismo, carnivorismo, quem está saindo do veganismo, tá bom? Deixa o seu like, porque o seu like apoia demais a criação de novos vídeos. A gente precisa muito da sua ajuda aqui na plataforma. A plataforma está engolindo todo mundo e se a gente não se ajudar aqui, deixar a curtida, a gente vai se perdendo, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo.